Eu sou, antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos. Depois eu não sei onde ficam os outros, deviam ficar nas suas terras. A voz é calma, cheia de convicção. Pertence a Jonas Malheiro Savimbi, uma das figuras mais complexas e controversas da história africana. Um homem que se via como o salvador de sua nação. Em setembro de 1992, Angola prendeu a respiração. Após décadas de uma guerra sangrenta, a paz parecia finalmente ao alcance das mãos. Pela primeira vez, o destino do país seria decidido nas urnas, não no campo de batalha. Savimbi, o lendário guerrilheiro, despiu a farda e vestiu o fato de candidato à presidência. As filas para votar eram imensas, carregadas pela esperança de milhões. Mas essa esperança duraria pouco. Quando os resultados apontaram a vitória de seu rival, o MPLA, Savimbi não aceitou a derrota. Sua rejeição foi o estopim que mergulhou Angola de volta ao inferno. O que se seguiu ficou conhecido como o Massacre do Dia das Bruxas. Um banho de sangue que reiniciou a guerra civil com uma fúria ainda maior. Durante quase uma década, Savimbi rouparia ser o senhor da guerra, um fantasma nas matas financiando seu exército com os infames diamantes de sangue. Ele parecia invencível, inatingível. Mas o que ninguém poderia prever é que o seu destino seria selado a mais de 10 mil quilômetros de distância. Em 11 de setembro de 2001, 2 torres caíram em Nova York. Esse ato mudou o mundo e assinou a sentença de morte de Jonas Savimbi. Como o guerreiro da liberdade amado por Washington se tornou um alvo a ser eliminado? Para entender a queda, precisamos voltar ao início e contar a história do homem que nasceu para liderar, mas que talvez nunca tenha aprendido a perder. Jonas Savimbi nasceu em 3 de agosto de 1934 no coração de Angola, em Mumengo. Ele pertencia à etnia Ovimbundo, o maior grupo étnico do país, um fato que definiria sua base de poder e sua identidade política para sempre. Seu pai, Lot, era um chefe de estação do caminho de ferro de Benguela e, ao mesmo tempo, um pastor protestante. Desde cedo, Savimbi aprendeu 2 coisas: a importância estratégica daquela ferrovia que cortava o país e o poder da oratória, de cativar multidões com a palavra, algo que ele via seu pai fazer todos os domingos. Em uma Angola sob domínio colonial português, onde a educação para os negros era rara, Savimbi se destacou. Era brilhante, carismático. Conseguiu uma bolsa para estudar medicina em Lisboa, Portugal. Mas na capital do Império, seu foco mudou, da medicina para a política. Ele se juntou a outros estudantes africanos que sonhavam com a independência. Sua atividade política rapidamente chamou a atenção da PIDE, a temida polícia secreta portuguesa. Foi preso 3 vezes. Com a ajuda de comunistas portugueses, ele fugiu para a Suíça, onde finalmente se formou, não em medicina, mas em ciências políticas e jurídicas. Savimbi estava se preparando, mas sua verdadeira educação ainda estava por vir. No auge da Guerra Fria, o mundo era um tabuleiro de xadrez ideológico, e Savimbi decidiu aprender com os melhores. Ele viajou para a China, onde recebeu treinamento militar e aprendeu táticas de guerrilha com os mestres, incluindo, segundo ele, o próprio Mao Tse-tung. Anos mais tarde, buscando apoio do Ocidente, ele diria: com Mao e os comunistas, aprendi como conduzir e vencer uma guerra de guerrilha, mas também aprendi como não administrar uma economia ou uma nação. Savimbi era um pragmático. Ele flertou com diversos movimentos de libertação, mas seu ego e sua ambição eram grandes demais para ser o número 2 de alguém. Em 1966, ele retorna para Angola e, na mata, funda o seu próprio movimento, a UNITA,
a União Nacional para a Independência Total de Angola. Sua promessa era a de uma verdadeira independência, livre não só de Portugal, mas também das influências de superpotências estrangeiras. Em 1975, após a Revolução dos Cravos em Portugal, o Império Colonial Português ruiu. Angola estava, finalmente, livre. Mas a liberdade não trouxe a paz. O país mergulhou imediatamente em uma brutal guerra civil. De um lado, o MPLA, de orientação marxista, que tomou a capital, Luanda, com o apoio maciço da União Soviética e de milhares de soldados cubanos. Do outro, a FNLA, apoiada pelos Estados Unidos. E no meio estava a UNITA de Savimbi. Rapidamente, Angola se tornou um dos principais campos de batalha da Guerra Fria, uma guerra por procuração, onde angolanos morriam com armas soviéticas e americanas. Nesse cenário, Savimbi, um homem que aprendeu com o mal, viu uma oportunidade. Ele se apresentou ao Ocidente como a única força capaz de deter o avanço do comunismo na África. Poliglota, charmoso e eloquente, ele era a pessoa perfeita para o papel. A CIA, a agência de inteligência americana, viu nele seu homem em Angola. Em 1975, a administração americana aprovou uma ajuda militar secreta de quase 25 milhões de dólares para a UNITA. Nos anos 80, durante a presidência de Ronald Reagan, Savimbi se tornou uma celebridade em Washington. Ele foi recebido na Casa Branca como um guerreiro da liberdade. O apoio americano se intensificou, com mais dinheiro e armas sofisticadas como os mísseis Stinger, que ajudaram a UNITA a combater a força aérea do governo do MPLA. Com o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul do Apartheid, Savimbi construiu um exército formidável. Da sua capital, Jamba, no sudoeste do país, ele controlava quase um terço de Angola. A guerra se arrastou por anos, com uma brutalidade sem fim. Batalhas maciças como a de Cuito-Cuanavale em 1988 envolveram dezenas de milhares de soldados e armamento pesado de ambos os lados. Foi a maior batalha em solo africano desde a Segunda Guerra Mundial. Savimbi provou ser um gênio militar, mas a um custo humano terrível. O país estava destruído e a população exausta. No final dos anos 80, o mundo mudou. O Muro de Berlim caiu e a Guerra Fria chegou ao fim. Para as superpotências, a guerra em Angola perdeu o sentido estratégico. Sem o apoio de seus padrinhos internacionais, o MPLA e a UNITA foram pressionados a negociar. Em 1991, em Portugal, foi assinado o Acordo de Bicesse. Pela primeira vez, a paz era uma possibilidade real. O acordo previa um cessar-fogo e a realização das primeiras eleições livres e multipartidárias da história de Angola. Jonas Savimbi, o guerrilheiro, voltou para Luanda como um político. Foi recebido por uma multidão, aclamado como um pacificador. A campanha eleitoral foi intensa, cheia de promessas e esperança. Em setembro de 1992, o povo angolano fez a sua parte. Foi às urnas em massa em um processo supervisionado pelas Nações Unidas. O mundo observava, esperando celebrar o nascimento de uma nova democracia. Mas o resultado não era o que Savimbi esperava. O MPLA venceu as eleições legislativas e seu candidato, José Eduardo dos Santos, teve mais votos que Savimbi na corrida presidencial, forçando uma segunda volta. Para Savimbi, a derrota era inaceitável. Ele se recusou a reconhecer os resultados, alegando fraude maçante. Em uma sala fechada, cercado por seus generais, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Ele escolheu a bala, não o voto. Imediatamente, a violência explodiu em Luanda. As forças do governo do MPLA, temendo um golpe, iniciaram uma caça brutal contra qualquer pessoa suspeita de apoiar a UNITA. Milhares foram mortos em poucos dias, no que ficou conhecido como o Massacre do Dia das Bruxas. Um banho de sangue que reiniciou a guerra civil com uma fúria ainda maior. Durante quase uma década, Savimbi voltaria a ser o senhor da guerra, um fantasma nas matas financiando seu exército com os infames diamantes de sangue.
Ele parecia invencível, inatingível. Mas em 11 de setembro de 2001, o tabuleiro geopolítico mudou drasticamente. Após os ataques às Torres Gêmeas, a prioridade número 1 dos Estados Unidos tornou-se a guerra ao terror e a segurança de suas fontes de energia. O petróleo do Oriente Médio parecia subitamente mais instável. E Angola, com suas vastas reservas de petróleo offshore, se tornou um parceiro estratégico vital. Mas, para que as companhias petrolíferas americanas pudessem operar em segurança, a guerra em Angola precisava terminar. E para que a guerra terminasse, Savimbi precisava desaparecer. O homem que a CIA ajudou a criar e a sustentar por décadas, tornou-se um obstáculo. O governo de José Eduardo dos Santos foi convidado a Washington. O acordo foi selado nos bastidores. Os Estados Unidos forneceriam a Angola a inteligência e a tecnologia necessárias para encontrar Savimbi. Em troca, teriam acesso privilegiado ao petróleo angolano. Com satélites americanos rastreando seus movimentos, o cerco se fechou. As forças armadas angolanas lançaram uma caça implacável. Em 22 de fevereiro de 2002, perto do rio Luena, na província do Mochico, Jonas Savimbi foi emboscado. Ele lutou até o fim. Foi atingido por mais de uma dezena de tiros. O guerrilheiro invencível estava morto. Sua morte pôs um fim imediato a 27 anos de guerra civil. A paz finalmente chegou a Angola. Uma paz construída sobre 500 mil de mortos e uma nação em ruínas. O legado de Jonas Savimbi é tão dividido quanto o país pelo qual ele lutou. Para alguns, ele é um herói, um verdadeiro nacionalista que lutou contra o colonialismo e o comunismo. Para outros, ele é um senhor da guerra sedento por poder, que destruiu seu próprio país por não aceitar a derrota. Talvez ele tenha sido tudo isso: um produto de seu tempo, um gênio militar e um político trágico cuja maior guerra foi, talvez, contra seu próprio orgulho. A história de Savimbi é um lembrete sombrio de como a linha entre libertador e destruidor pode ser perigosamente tênue.